Eu acho que meu ex-marido invadiu a minha casa e instalou uma câmera, porque ele sabe de coisas que não deveria saber sobre o que acontece aqui dentro. Conheci meu ex há 7 anos e a gente namorou por mais ou menos 1 ano, até eu acabar engravidando. Ele é testemunha de Jeová, e eu também fui criada nessa fé, mas nunca cheguei a ser batizada. Felizmente, quando fiquei grávida, me disseram que eu teria que me casar com ele se quisesse continuar em boa posição no salão do reino. Eu concordei e decidi não escutar meus pais quando eles me imploraram para ter calma e pensar melhor antes de tomar essa decisão. Claro que isso significava continuar morando com meus pais, e como eu tinha só 18 anos e estava lavada cerebralmente, achei que ele era a melhor coisa que já tinha acontecido na minha vida. Achei que ele não faria nada de errado, porque, na minha cabeça, testemunhas de Jeová não fazem nada de ruim. Cara, como eu estava enganada. Durante a gravidez, ele me agredia emocional e fisicamente a ponto de meu filho nascer prematuro e eu acabar entrando em depressão pós-parto. Quando meu filho tinha 8 meses, decidi que já era hora de dar um basta e colocar meus sentimentos de lado, assim como o amor que eu sentia por ele, para tomar a melhor decisão para o meu filho. Eu saí da casa dele. Saí da religião. Não sei como consegui, mas até hoje agradeço ao meu filho pela força e amor que me ajudaram a superar tudo isso. Avançando em 5 anos, estou muito bem. Tenho uma carreira incrível, um carro ótimo e moro sozinha com meu filho. A gente tem tudo de que precisa. Recentemente, comecei meu primeiro relacionamento depois de tudo e o cara é incrível. Eu e meu ex até que conseguimos manter uma relação cordial de coparentalidade. Ele parece ter amadurecido bastante e agora está num relacionamento também. Eu me dou bem com a namorada dele, e meu filho gosta dela. Recentemente, ele decidiu se mudar para 2 portas ao lado do meu apartamento. Não importei muito no começo, porque a gente não briga nem se odeia. Na verdade, vi até como algo positivo, já que ele ficaria mais perto do nosso filho e poderia participar mais da vida escolar dele. Mas, na semana passada, cheguei no meu apartamento e descobri que alguém tinha arrombado a porta. Porém, não levaram nada. Algumas coisas estavam fora do lugar, como se estivessem procurando algo e depois desistissem. A primeira pessoa que me veio à cabeça foi o pai do meu filho. Moro aqui há anos e nunca tive nenhum problema. E como moro em frente a uma delegacia, se alguém tivesse entrado pela frente do prédio, provavelmente teria sido visto. Fiz um boletim de ocorrência e deixei por isso mesmo. Só que aí começou a ficar estranho. E minhas suspeitas parecem estar se confirmando. 3 dias atrás, deixei meu filho na casa do meu ex e ele comentou que eu não devia deixar nosso filho brincar com certos brinquedos, porque eles são violentos, tipo Power Rangers. Não tem como ele saber disso. Como ele é testemunha de Jeová, eu evito desrespeitar as crenças dele, então tomo cuidado para que meu filho não leve esses brinquedos para a casa dele. Quando perguntei como ele sabia, ele ficou pálido. Não sabia o que dizer e depois de um tempo disse que nosso filho tinha comentado. Pode até ser que o nosso filho tenha falado, mas sei lá, né? Para aumentar a minha desconfiança, 2 dias atrás, deixei meu filho de manhã lá e meu ex deixou escapar que eu precisava dar banho no nosso filho todos os dias, porque na noite anterior eu não tinha dado. Não tinha como nosso filho ter contado isso. Ele não conversou com o pai e foi literalmente na manhã seguinte. E sim, eu dou banho no meu filho todos os dias, mas ele teve aula de natação e a gente chegou tarde, então achei que um dia sem banho não fosse fazer tanto mal. Sei que parece preguiça, mas aposto que todo mundo já teve um dia desses. Será que estou paranoica? Odeio a sensação de não ter privacidade na minha própria casa. Devo perguntar diretamente para ele? Tem algum jeito de eu verificar sozinha? Eu tentei procurar, mas não achei nada que mostre se há uma câmera ou não. Informação adicionada nos comentários.
Eu não sabia que ele ia se mudar para 2 portas ao lado, ele me contou só depois de assinar o contrato do imóvel. Naquele momento, tentei enxergar o lado bom das coisas, mas agora vejo que não tem nada de positivo nessa história. Odeio essa sensação de sair de casa e saber que ele pode ver a hora em que estou em casa e a hora que saio, só de ver se meu carro está na garagem. Concordo que a religião que ele está ensinando pro nosso filho não seja boa de forma alguma, mas a lei não pode fazer muito além de me conceder plenos direitos sobre as decisões médicas dele, o que eu já tenho. Quando meu filho está com o pai, ele vai à igreja dele. Quando ele está comigo, sabe que não fazemos nada disso. Uma hora meu filho vai crescer e vai poder decidir o que quer. Vou sempre orientar que ele faça perguntas, pesquise e chegue às próprias conclusões. A gente tem guarda compartilhada, mas eu fico responsável pelas decisões médicas. Tentei pedir guarda total, mas infelizmente perdi o caso, mesmo com todo o abuso documentado. Depois de 2 anos do nosso divórcio, eu levantei a ordem de restrição. Antes disso, a gente fazia as entregas e retiradas do nosso filho no estacionamento da delegacia. Depois de 2 anos, senti que precisava dar o próximo passo e confiar que o passado era passado. Eu não queria que meu filho crescesse me perguntando por que ele só era entregue e buscado no estacionamento de delegacia. Fiz terapia, principalmente por conta do quanto essa religião me controlava. Eu também sofria de depressão pós-parto, então foram discutidas várias questões na terapia. Não acho que tenha me recuperado 100%. Foi tão forte que minha mente acabou bloqueando psicologicamente as lembranças desses anos, algo que minha terapeuta já tinha me alertado que poderia acontecer. Embora seja bom não lembrar de certas coisas, isso também me deixa vulnerável, do mesmo jeito que aconteceu agora. Algumas coisas com certeza são gatilhos, como músicas específicas ou voltar para aquela cidade. Também devo mencionar que o pai do meu filho foi diagnosticado com transtorno bipolar. Eu não ficaria surpresa se realmente houvesse uma câmera no meu apartamento. Estou juntando todos os conselhos que o pessoal deu aqui para tentar bolar um plano de como procurar isso de um jeito estratégico, sem dar bandeira. Comentário de um leitor: também sou STJ. Você acha que é possível que ele esteja tentando descobrir se você está dormindo com seu namorado para poder ficar livre biblicamente para se casar de novo? Resposta da autora: a gente já está divorciado. Os anciãos, os líderes da congregação, disseram para ele não assinar o divórcio, porque isso significaria que ele não poderia se casar de novo. Levei o caso para a justiça e, depois de mostrar todos os boletins de ocorrência e fotos das agressões, eles concederam o divórcio. Entendo seu ponto. Pelo lado dele, ele não está livre para se casar de novo. Pode ser essa a razão de ele estar fazendo tudo isso. Mas ele tá ferrado, porque eu não deixo meu namorado dormir na minha casa. Eu sempre vou para a casa dele quando meu filho está com o pai, principalmente agora que ele mora tão perto. É bem estranho. Atualização, 1 mês depois. Tenho lido esse fórum nas últimas semanas e estou muito feliz de ter descoberto vocês. Queria tanto ter conhecido esse espaço anos atrás, quando saí da congregação. Teria doído menos e eu não teria me sentido tão sozinha. Quando saí da organização, perdi todos os meus amigos e fiquei sem apoio. Várias vezes quase me convenci de voltar, mas consegui superar. Queria compartilhar a minha história com vocês, mas primeiro vou dar um pouco de contexto sobre o meu passado. Fui criada como testemunha, mas nunca me batizei. Conheci o pai do meu filho quando eu tinha uns 18 anos e acabei engravidando poucos meses depois. Os anciãos praticamente me forçaram a me casar assim que começamos a morar juntos. Ele foi abusivo. Foi horrível. Ele me agredia fisicamente, mesmo sabendo que eu estava grávida do filho dele. Cheguei ao ponto de fazer xixi em mim de tanto medo que eu sentia dele.
A última vez que ele encostou a mão em mim, eu estava de 6 meses e meio de gravidez. Lembro que ele invadiu o banheiro enquanto eu ligava para a polícia, e quando ele abriu a porta, acertou minha barriga e eu caí direto na banheira. Tiveram que fazer uma cesárea de emergência enquanto eu estava sob anestesia. Ele ainda assinou um papel dizendo que eu recusaria a transfusão de sangue. Como ele era meu marido, a decisão cabia a ele. Felizmente, eu tive ótimos médicos e tanto eu quanto meu filho ficamos bem e sobrevivemos. Lembro que os anciãos foram me visitar no hospital enquanto eu ainda estava internada. Eles falaram que eu precisava me esforçar mais para colocar Jeová em primeiro lugar no nosso casamento, porque sem ele o nosso casamento não daria certo. Alguns meses depois, eu deixei também a organização. Fiz terapia por causa da depressão pós-parto e, psicologicamente, eu consegui bloquear essas memórias, embora, às vezes, certas coisas desencadeiem lembranças e tudo volte de uma vez. É insano como a mente funciona. Tenho um ótimo relacionamento com meus pais. Eles nunca me desassociaram e sempre cuidaram de mim e do meu filho. Sei que eles estão meio que lavados pelo sistema, mas sinto que, lá no fundo, meu pai entende que fiz a escolha certa. Depois de tudo isso, acho que ele começou a abrir um pouco os olhos também. Abaixo tem o link do meu primeiro post no fórum, e, em seguida, copiei e colei minha atualização. Não sei por que meu post foi bloqueado. Eu estava no trabalho e, quando fui ver, ele tinha sido bloqueado automaticamente. Recebi bons conselhos lá, mas é diferente quando a opinião vem de pessoas que cresceram no mesmo ambiente que você e entendem o quanto o controle mental influencia tudo quando se trata de TJ. Também queria conselhos sobre como lidar com esses anciãos. Eles ficam ligando para os meus pais implorando para que eles raciocinem comigo. Imagino que isso pegue mal para eles, e a gente sabe o quanto eles odeiam isso. Mas, por favor, tenham em mente que meus pais, mesmo sendo testemunhas, querem o meu bem acima de tudo. Meu pai até me chamou para conversar e deixou claro que vai me apoiar não importa o que aconteça, inclusive se eu seguir em frente com as acusações. Eu só queria que eles não tivessem que lidar com toda essa perseguição. Primeira atualização, uma semana após os conselhos. Antes de tudo, obrigada por todas as sugestões e mensagens sobre o que eu deveria fazer. Muita coisa aconteceu nesses últimos 7 dias, então vou tentar explicar sem me alongar demais. Vou começar pela semana passada. Na quarta-feira, depois de ler todos os comentários, decidi comprar um Spy Finder na Amazon. Achei que isso me ajudaria a ficar mais tranquila e me sentir segura na minha própria casa. Paguei para chegar em 2 dias e planejei como eu usaria, sem levantar suspeitas. Eu sabia que a única maneira de fazer isso sem parecer estranho seria com meu ex na minha frente, então falei para ele que queria discutir um novo cronograma que eu estava pensando em seguir com o nosso filho. Na sexta, combinamos de tomar sorvete com o nosso filho. Aproveitei e deixei a chave extra do meu apartamento com o meu namorado para ele entrar lá e ver se o detector funcionava. Nosso encontro durou uns 40 minutos até eu finalmente receber mensagem do meu namorado, dizendo que tinha terminado o que precisava fazer. Aí encerrei a conversa e fui pro carro. Quando entrei, liguei pro meu namorado, e ele disse que eu precisava deixar meu filho na casa da minha mãe e ir pro meu apartamento. Foi o que fiz. Quando cheguei, estacionei e meu namorado entrou no carro para conversar comigo. Ele me contou que o detector detectou alguma coisa, mas não dava para ter certeza. Ele disse que o aparelho ficava dando alerta vermelho no quarto do nosso filho, perto da maçaneta da porta, e também em uma parede onde não tinha nada pendurado. Nessa hora, eu congelei. Não sabia o que pensar. Podia ser só um defeito do detector, ou podia ser algo real desse dia que precisava chamar a polícia. Não tinha certeza se era o certo, mas, já que envolvia o quarto do meu filho, para mim isso já era motivo suficiente, mesmo que eu parecesse meio paranoica. Quando os policiais chegaram, contei tudo para um deles, que costuma ficar de plantão na escola do meu filho de manhã, então eu o vejo sempre. Ele foi bem compreensivo e me disse que ia chamar um técnico que tinha o equipamento adequado, porque nem todo policial carrega aquele tipo de ferramenta.
Nessa altura, eu ainda não tinha dito à polícia que suspeitava do pai do meu filho. Queria esperar a confirmação primeiro. Uns 10 minutos depois, meu ex apareceu na minha garagem perguntando se eu estava bem. Eu disse que sim, nesse momento. O policial se aproximou. Acho que o policial viu como eu estava desconfortável e falou pro meu ex que só moradores podiam ficar ali. Meu ex respondeu que ele era o pai do meu filho e o policial começou a perguntar se ele morava na região. Assim que ele mencionou que tinha se mudado para 2 casas depois da minha, o policial pediu que ele se retirasse, já que não era um morador daquele endereço. Quando ele saiu, o policial começou a me fazer mais perguntas sobre o pai do meu filho. E foi aí que eu contei tudo. Depois da minha explicação, ele disse que era bem provável que o meu ex tivesse instalado uma câmera no quarto do nosso filho. Quando o técnico chegou, ele examinou o quarto e pediu que a gente esperasse lá fora. Mais ou menos 30 minutos depois, ele me chamou de volta e pediu pro meu namorado ficar do lado de fora. O técnico me contou que, de fato, tinha uma câmera no quarto do meu filho. Eles encontraram uma câmera minúscula escondida dentro da maçaneta. A maçaneta trancava por dentro, mas do outro lado tinha aquele furinho pequeno onde geralmente se usa uma chave de fenda ou algo parecido para destrancar. O técnico explicou que quem instalou a câmera trocou as maçanetas originais por 2 iguais, e que agora a porta nem trancava mais. Eu nunca reparei nisso, porque nunca tranco o quarto do meu filho e não tinha notado esse detalhe. Eu desabei. Não sabia o que dizer ou pensar. O técnico falou que a câmera transmitia via Bluetooth e Wi-Fi, mas que o sinal tinha sido cortado. Ele estava tentando conseguir os códigos para determinar de onde vinha o sinal. Quando conseguiram, me deram um endereço. Obviamente, levou ao local do meu ex. Não o endereço exato, mas uma coordenada que apontava para a casa dele. Eu não entendo muito dessa parte, eles só disseram que é um sistema usado para rastrear sinais. Eu fiquei em choque. Parte de mim achava que ele jamais faria isso. Que ele nunca violaria a minha privacidade e a do nosso filho desse jeito. Achei que a gente tinha superado essa fase. Depois que eles confirmaram, me falaram que eu podia prestar queixa criminal se quisesse. E, se eu seguisse em frente, eles teriam que pedir um mandado de prisão contra ele. Foi a decisão mais difícil que já tomei. Mas eu disse que sim. Eles me explicaram que o melhor para mim seria ficar na casa de parentes ou amigos até a situação se resolver, porque poderia ser perigoso continuar morando tão perto dele. Eu não entendi porque eles não podiam prender ele na hora, mas concordei e arrumei minhas coisas. Fui para a casa dos meus pais, já que é perto do meu trabalho e meu filho se sente confortável lá. No sábado, não recebi nenhuma mensagem do meu ex. Eu sei que mencionei no meu post anterior que meus pais e meu ex são testemunhas de Jeová, e isso tem um peso enorme nessa história. No domingo à noite, meus pais tinham um compromisso e eu fiquei em casa com meu filho. Bateram na porta. Quando fui ver, eram 2 anciãos, basicamente, pastores. Eram os mesmos que sempre me falavam para não chamar a polícia quando meu ex ficava violento. Também foram eles que me viram crescer desde os 3 anos de idade. Resolvi abrir a porta porque meu irmão estava no outro cômodo e achei que não teria problema. Assim que eles começaram a tirar a Bíblia da pasta, falei que não me sentia confortável com isso e que, se tinham algo a dizer, que fosse numa conversa normal, sem pregação bíblica. Eles concordaram e começaram a me explicar as consequências que meu ex estava enfrentando no salão do reino pelo que fez. Disseram também que meu ex tinha sido levado para a delegacia no domingo de manhã, mas que tinha confessado tudo para eles no sábado. Resumindo, eles imploraram que eu retirasse as acusações e ficaram repetindo o que eu pensasse no meu filho. Em como ele se sentiria sabendo que o pai dele está enfrentando essas acusações. Ficavam dizendo que Jeová não condena esse tipo de comportamento e que a organização às vezes resolve esse tipo de coisa internamente. Eu disse que não ia retirar as acusações. Falei que, se eles queriam resolver por dentro da religião, tudo bem, mas que eu resolveria minha parte pela via legal. Eles disseram que a congregação tem advogados que podem defender meu ex, e que se eu seguisse por esse caminho, era bom eu estar bem preparada também. E ainda disseram que a razão pela qual ele colocou a câmera no quarto do nosso filho era porque ele quer a guarda total,
alegando que não é justo que o filho perca a chance de vida eterna e que meu ex poderia salvá-lo. Sim, é bizarro. Eu também acho. E não tenho ideia do que ele esperava encontrar com aquela câmera, porque eu não tenho nada a esconder e o nosso filho é muito bem cuidado. Pedi que eles fossem embora. E eles foram. Quando contei para o meu pai o que aconteceu e o que eles disseram, ele ligou para um dos anciãos e discutiu feio com ele. Espero que isso não acabe com a reputação do meu pai no salão, porque eu sei que essa religião é tudo para ele, mas ao mesmo tempo, espero que abra os olhos dele de vez. Tudo isso é um pesadelo. Não sei o que fazer. Lá no fundo, eu não quero prestar queixa porque ele é o pai do meu filho. Não quero que isso acabe com o histórico dele ou que meu filho cresça e descubra que fui eu que mandei o pai dele pra cadeia por causa disso. Também sei como é ser manipulado por uma religião. Mas, por outro lado, ele precisa aprender a lição. Ele tem que entender que não pode invadir a privacidade dos outros só porque acha que a religião dele justifica. Não sei o que vai acontecer. Pelo que sei, ele tá solto sob fiança e tem uma data marcada para ir ao tribunal, que eu também vou ter que comparecer. Nessa data, eu posso decidir se vou retirar as acusações ou não. Também recebi um comunicado do Tribunal de Família dizendo que ele tá buscando guarda total. Ele entrou com o pedido há mais ou menos um mês, então ele já vinha planejando tudo isso. Estou torcendo para que esse episódio jogue a meu favor, e é mais um motivo para eu não retirar as acusações. Pode me ajudar no Tribunal de Família. Por enquanto, é isso que aconteceu. Não sei que passos tomar daqui para frente e estou levando um dia de cada vez. Consegui achar um lugar novo para morar e, depois de conversar com meu senhorio, ele topou que eu encerrasse o contrato antes do prazo. Odeio ter que me mudar. Eu amava meu apartamento. E agora vou ter que ir para um lugar menor e mais caro. Mas não tem muito que eu possa fazer. Comentário de um leitor: não retira as acusações. Meus motivos. Além de toda a questão religiosa, seu ex não é racional e já foi fisicamente abusivo. É uma combinação péssima. Na minha experiência, ele não vai melhorar sem terapia ou medicação, e provavelmente não vai manter o tratamento, mesmo que comece. Quais são as acusações contra o seu ex? O Ministério Público encerrou a investigação? Você já teve a chance de falar com os investigadores? Eles comentaram algo sobre outras preocupações em relação a ele? A polícia pode ser muito eficaz em descobrir coisas através de intimidação, mas não querem desperdiçar recursos se sentirem que você não vai levar isso adiante. Se você recuar, talvez eles te pressionem para testar sua determinação. Mantenha sua decisão. Todos os dados que ele coletou sobre você para fortalecer o processo de guarda agora são nulos e nem podem ser usados, pois foram obtidos ilegalmente. Além disso, as ações criminosas dele vão pesar contra ele. Tudo isso deixa de existir se você não der continuidade às acusações. Se você ainda não procurou uma organização local de apoio a vítimas de violência doméstica, mesmo que você não seja mais casada, elas podem te ajudar ou te direcionar para quem possa. Elas têm experiência e vão te guiar no melhor caminho e oferecer suporte inclusive para lidar com os anciãos que te visitaram. Independentemente do que a gente pensa dessa organização, eles só estavam seguindo o protocolo. Mas se você quer que parem, pode entrar em contato com um ancião mais experiente de outra congregação, etc. se for o caso. Nada do que está acontecendo com você é exclusivo das testemunhas de Jeová, esse tipo de coisa acontece em todo lugar. Por isso mesmo, existem muitos recursos disponíveis. Por favor, use-os. Espero que você fique segura e que tudo se resolva pelo melhor. Resposta da autora. Fui hoje mesmo ao tribunal pedir uma ordem de restrição e me deram uma temporária até a data da audiência, onde o juiz vai decidir se faz ela virar permanente. Também fui até a delegacia para saber mais informações sobre o caso. Eles não puderam falar muito, além de dizer que mesmo se eu retirar as acusações, o Estado também vai denunciar, porque isso aconteceu no quarto de uma criança. Eles disseram que alguém entrará em contato comigo, mas que eu deveria procurar um advogado, pois não é aconselhável lidar com tudo sozinha por causa das complexidades legais que podem surgir. Perguntei o que fizeram com as provas e eles disseram que estão sob custódia do município e não podem ser divulgadas a ninguém,
já que agora fazem parte de um processo criminal. Estou procurando advogados e marquei umas consultas para amanhã. A audiência de guarda está marcada para o fim de novembro, então espero que o outro julgamento, o do caso da câmera, aconteça antes, para eu ter mais provas de que ele não tem condições de ficar com a guarda. Mas acho que só o fato de ele estar respondendo em liberdade e com essa acusação já é suficiente para o juiz me conceder a guarda total, que agora eu quero. Por enquanto, a guarda é compartilhada, mas depois disso eu quero a guarda exclusiva. Comentário de um leitor: é um comportamento muito estranho dos anciãos. Parece até que eles têm um interesse próprio para que você retire as acusações, né? Por que será? Se o seu está tentando conseguir guarda total, ele pode ter pedido ajuda a eles. Talvez os anciãos tenham sugerido que ele instalasse a câmera ou conheçam alguém que entende disso. Se as acusações não forem retiradas, toda a verdade pode vir à tona. Não sei se você sabe, mas a organização tem um guia impresso para testemunhas que entram em disputas de guarda. Se os anciãos ligam para os seus pais, peça que eles perguntem diretamente se seu ex admitiu que invadiu a sua casa e instalou a câmera, e se teve mais alguém envolvido nisso. Quando eles te disseram que iam lidar com isso na congregação, explicaram o que pretendem fazer. Não retire as acusações, principalmente pelo bem do seu filho. Resposta da autora: um dos anciãos é tio do meu ex, o que já é um baita conflito de interesses. Mas ele fazia parte do comitê quando eu estava grávida e eles tiraram os privilégios que eu tinha como publicadora não batizada, acho que é esse o termo. É muito estranho como eles estão se esforçando e incomodando a minha família. Parece que tem algo a mais que eles querem esconder. Eles só me disseram que ainda estão seguindo o processo interno. Mas que isso pode acabar resultando numa repreensão. Qual o nome quando você não é totalmente desassociado, mas é marcado como uma associação? É repreensão? Não lembro direito. De qualquer forma, ele não vai ser expulso, só vai levar um tapinha na mão. Se essa história te tocou, não esqueça de deixar seu like e compartilhar com quem precisa ouvir. Inscreva-se no canal e ative o sininho para ser avisado assim que os próximos vídeos forem ao ar. Essa é apenas uma entre muitas histórias reais que ainda temos para contar. Nos vemos no próximo vídeo. Até lá, e lembre-se, a realidade, às vezes, é mais surpreendente que a ficção.